Pessoal, antes de falar de começar aqui o assunto do vídeo, queria pedir para vocês aí procurar interagir mais com o canal, comentar, porque a gente tem visto aí que o algoritmo tem demonstrado que tem tido poucas visualizações, o que não faz sentido, que a gente sabe que não é verdade. Ele tem tentado me desestimular a continuar o canal e realmente, se a gente vê que tem pouca interação, pouco compartilhamento, pouco crescimento, a gente sente menos vontade, sente menos intuito de continuar essa missão, esse evangelizado, essa conscientização que eu gosto de fazer. Gostaria de poder fazer muito mais, mas tenho meus trabalhos, meus afazeres e infelizmente o canal fica impossibilitado de decolar. Eu preciso do apoio de vocês, porque quem sabe um dia a gente retomar com muito mais força. Então, interaja, comente, compartilhe, né? Se você fizer alguns comentários, a gente acaba sentindo que está tendo alguma visualização e aí faz sentido a gente continuar, senão o canal vai acabar minguando e aí essa atividade que eu acho que é salutar, que é importante, vai acabar sendo deixada de lado. Tem outras pessoas que fazem, enfim, cada vez menos tem tido espaço, né? E a gente vai tendo que deixar de fazer. Então, por favor, comente. Até teve um amigo aí, um amigo meu, que comentou aí num vídeo passado, e como se eu estava sendo um cara de centro-esquerda, enfim, a gente não consegue, eu não tenho feito vídeos muito elaborados, porque para explicar certos assuntos teria que ser vídeo de 20, 25, 30 minutos, como eu fazia lá no começo do canal, e eu não tenho tido tempo para isso, não tenho tido tempo para elaborar os fatos, né, as notícias todas, enfim. Mas o que eu quero dizer de forma sucinta é que tudo faz parte de um sistema, né, um sistema que procura nos dividir lá desde quando começaram as repúblicas, lá na Revolução Francesa, de direita e esquerda, jacobino e girondino, e a gente é dividir para controlar, né, então quando a gente fica dividida, a sociedade dividida, polarizada como é hoje no Brasil e no mundo todo, fica mais fácil de ser controlado, os cidadãos se debelam contra si mesmos, um contra o outro, na mesma família, e enfraquece a população. Então, existe, claro, que um tipo de governo que dá muito mais certo, né, quando se fala de livre mercado faz muito mais sentido, quando se fala de democracia, quando se fala da direita, enfim, que é o tipo de governo que mais prosperou, fez os países prosperarem nos Estados Unidos, na Europa, mas no Brasil nunca teve muito espaço, teve um espaço agora curto com o ex-presidente, que tinha tudo para ser ótimo para o país, realmente, as agendas que vinham sendo implementadas, com ministros muito técnicos, muito capacitados, mas o problema é que justamente o Bolsonaro, que ele é um candidato, ele veio do sistema, quando ele diz que ele é antissistema, não dá para dizer que ele é totalmente antissistema, porque ele veio do sistema, mas em dado momento ali parece que ele se rebelou ali, se voltou contra esse sistema, de certa forma, né, que o elegeu, digamos de passagem, porque não se elege se não for pelo sistema, e aí o que aconteceu é que existe sim essa disputa política entre direita e esquerda, essa batalha ela existe, é uma batalha muitas vezes de vida ou morte, com atentados, isso tudo existe, não é fake não, as prisões, enfim, existe uma briga política muito grande entre forças opostas. E o Bolsonaro, ele, de certa forma, ele fazia parte dessa transição do país de direita. Claro que os donos do mundo não querem que a gente cresça muito, né? Não querem que a gente querem que a gente esteja ajoelhado para eles, seja para os Estados Unidos ou para a China, a gente tem que estar ajoelhado para eles, né? Mas o Bolsonaro vinha sendo um bom governo, e aí, só que ele se rebelou contra o. De qualquer forma, não ia durar uma direita muito tempo no país, né? É ilusão achar isso, né? Sendo bem claro, eu não quero desiludir ninguém, não quero que ninguém fique aí deprimido ou triste, porque a realidade, a gente está aqui para mostrar a realidade, né? É a realidade que pode ser muito bem observada e muito bem estudada hoje, se você procurar os canais certos, se você procurar os livros certos, as informações corretas, as fontes fidedignas, você pode ter acesso a tudo isso que eu também tenho. Eu não sou melhor que você em nada, eu apenas dediquei meu tempo livre, tempo que eu tinha, de repente, para ficar maratonando a Netflix e fazendo outras bobagens, para ler, para me informar e para ganhar conhecimento e esclarecimento. Então, eu posso dizer com propriedade que realmente existe essa dualidade e que é para nos dividir
e que, no fundo, nenhum dos, por mais que um determinado lado diga que a esquerda fale de solidariedade, a direita fale de meritocracia, na verdade nenhum deles representa exatamente isso. O próprio Bolsonaro não representa os valores conservadores de fato, mas sem dúvida que era um governo muito melhor do que vinha sendo feito no país. O Temer já vinha sendo um governo melhor, o Bolsonaro mais ainda, e ele acabou caindo pela sua falha de comunicação, pela sua falha de eficiência no modo de falar, de conduzir, de sensatez, de pragmatismo. Ele acabou sendo muito agressivo, brigando com muitas forças, né, mídia, políticos, enfim. Ele não soube fazer o que, por exemplo, faz o Tarcísio muito bem. Tarcísio faz muito bem um jogo político muito mais ao agrado dessa elite. Então, o Bolsonaro, o que acontece? Isso, palavras do Daniel Cortes, que você vê aí no vídeo, e de fato ele rompeu com essa questão do Fórum Econômico Mundial, com o interesse dessa elite financeira que comanda o mundo, comanda a mídia, enfim, e ele rompeu, e por isso ele foi tirado dessa situação, e quando você entra nesse conflito, nesse atrito, é um suicídio político, e de certa forma até você acaba, é um suicídio político e físico também, de certa forma você se coloca numa situação de risco, né? Então, ele sofreu aquele atentado antes, lá em 2018, e agora, de novo, essa prisão que o coloca numa situação debilitante. Mas o sistema é assim: quando ele precisou tirar o Lula, tirou. Quando precisava tirar o Bolsonaro, quem que poderia ganhar, quem que poderia, aparentemente, assim, né, vamos dizer assim, bem sem falar explicitamente, mas quem que poderia vencer o Bolsonaro? O Lula, né? Não efetivamente, se é que você me entende, não de fato numericamente, mas venceu porque dava para fazer aquele miguezinho, aquela tapeada né? E aí então colocaram o Lula de volta lá e agora estão preparando o próximo presidente. Provavelmente não é nem Lula nem Bolsonaro. Podem até reconduzir o Bolsonaro, acho que não, mas de fato tiraram ele agora para tirar ele do jogo, e provavelmente vai ser o Tarcísio ou algum outro que vai estar alinhado com esse Fórum Econômico Mundial. Pesquisem aí o que é o Fórum Econômico Mundial, o que é a Agenda 2030, o que é a tecnocracia, o feudalismo tecnocrático que está para ser implementado no Brasil e no mundo. E aí vocês vão chegar à conclusão, né, que assim, nós vivemos numa matrix mesmo, numa dualidade entre direita e esquerda, que é uma ilusão das ideologias, né? O que nos liberta, o que nos fortalece enquanto sociedade, enquanto como povo, é a nossa união, é o nosso conhecimento da verdade, nosso conhecimento a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Então você tendo consciência que nós somos colocados uns contra os outros para nos degladiar, enquanto os poderosos lá, os políticos que representam essa elite que domina o mundo, eles estão ali jantando, tomando vinho juntos, tranquilos no lugar deles, locupletando das suas benesses, de toda a vida pomposa que eles têm, de privilégios por causa disso. Então, é um alerta, se conscientize, realmente procure se informar enquanto ainda tem espaço nas redes sociais. Segue lá o meu Telegram, que também, Plenos e o Plenário, o mesmo nome, lá eu também posso colocar mais coisas, tá meio parado também, mas se o pessoal começar a entrar, eu começo a colocar mais coisas. Aqui o YouTube é mais limitado, tendência a gente falar mais de espiritualidade aqui, que ainda tem um pouco mais de espaço. Comentem, interajam, para a gente poder manter esse propósito de continuar o canal.